Pressionado por campanha pelo voto útil, Ciro dobra a aposta em ataques a Lula. Há um fascismo de esquerda no Brasil liderado pelo PT, disse há pouco em sabatina no Estadão. O Ciro seria apenas patético, vergonhoso, ridículo se isso não tivesse consequências maiores para a política nacional. Muito triste o fim do Ciro Gomes. A grande questão é a seguinte: o Ciro Gomes sempre foi isso. Quem acompanha a política de perto sabe que o Ciro Gomes sempre foi isso. Ele nunca foi melhor do que isso aí. Ele fez uma estratégia que, porque, como é aquilo, né? O ego dele é tão inflado que ele é incapaz de entender o quanto ela é burra. Que é a estratégia de ir para Paris, né? De se isentar do debate, se isentar da discussão, de participar da política brasileira ali diante da eleição iminente do Bolsonaro. E ele já deu entrevista, eu já mostrei aqui para vocês, o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, disse em caso de eleição de Jair Bolsonaro, ele sairá da política e não integrará oposição a ele. Eu vou desejar boa sorte a ele, cumprimentá-lo pelo privilégio e depois eu vou chorar com a minha mãe. Eu saio da política. O cara não tem compromisso com o país. A questão é o ego dele, sabe? Ah, se eles não me querem, eu vou chorar e foda-se, vou embora. Por isso que ele foi pra Paris. Aí o pessoal fala, mas ele voltou e votou no Haddad. Se ele tinha algum compromisso, por que ele não fez campanha pelo Haddad? O Ciro Gomes, ele é o eterno coadjuvante da política brasileira. Só que ele é aquele eterno coadjuvante que acha que tem que ser o ator principal. Não é a primeira vez que ele fala isso. Né? É a quarta vez mesmo, deve ser a quarta vez. Eu conto 3. Em 2012, em 2018 ele disse isso. Em 2010 eu lembro de algo semelhante. Eu lembro, assim, na memória eu lembro de algo semelhante em 2010. Eu resolvi entrar numa espécie de ano sabático, resolvi entrar num processo de desintoxicação depois de 32 anos, como eu disse aí na apresentação. Então eu agora acordo a hora que eu quero, estou lendo muitas coisas que eu estava sentindo falta de ler, não tem a ver com economia nem política, mas astrofísica, cosmologia. Estou lendo um livro que denuncia a Inquisição espanhola e portuguesa. Eu gosto de ler assim vários livros ao mesmo tempo. Estou fazendo atividade física, que fazia tempo que eu precisava fazer com constância. Estou estudando saxofone, que é o que eu gosto bastante de fazer, vendo com mais intensidade meus filhos. É isso que me incomoda terrivelmente no Ciro Gomes. É a completa irresponsabilidade. E sabe por quê? É uma típica irresponsabilidade de playboy. Ele que adora falar de esquerda caviar, ele é o típico playboy. Ele é um herdeiro político. Os benefícios que ele teve ao longo da sua vida por conta do pai que ele teve são amplamente documentados. A entrevista que ele deu no Ratinho foi uma das coisas mais absurdas numa campanha caracterizada por absurdos. Quando você acha que ele chegou no limite, ele vai lá e dobra a aposta. Ele vai pro Ratinho atribuir o problema à esquerda caviar que cheira cocaína. Que argumento absurdo, que argumento conservador, um argumento típico de uma pessoa que viu Tropa de Elite e ainda entendeu mal em 2018. A estratégia dele falar sobre... ele foi um dos primeiros candidatos que abordou de forma sóbria a ideia do endividamento da classe média brasileira. Enquanto a esquerda, PT especialmente, mas não apenas PT e PSOL, achava que isso transformava isso num falso problema. Por quê? Porque tinha que dizer que isso era um falso problema, não podia admitir que o segundo governo Dilma, final do primeiro e segundo governo Dilma, foi caracterizado por uma perda sensível desse poder de consumo, né, e sustentação econômica da classe média brasileira, que era maioria, dentro dos critérios, era a maioria da população brasileira na época. É notório ver como esse argumento mudou, porque o PT passou anos dizendo, não havia crise, de repente havia crise, quando a Dilma tentou reagir, o Cunha e o Aécio com as pautas bombas impediram a reação. O argumento mudou. É engraçado lembrar disso, o quanto nós fomos xingados por isso. Porque a gente apontava isso. Que crise, não tem nada acontecendo. Esse é um bando de gentinha que quer voltar pra ir pra Miami, sei lá o quê. Cara, tinha uma crise, tinha um pessimismo econômico, tinha uma perda, uma perda aguda e crescente de poder aquisitivo, de poder de consumo das famílias brasileiras, o endividamento galopante das famílias brasileiras para manter o padrão de consumo que foi estabelecido durante o auge da era do PT. A campanha do Ciro Gomes, com aquela coisa de SPC Ciro, foi uma das primeiras campanhas que apostou num entendimento sóbrio desse problema. Aquilo ali era uma boa ideia. O ressentimento do Ciro Gomes cresce quando a campanha dele foi esvaziada em 2018 pelo Haddad. A campanha do Ciro Gomes perdeu pro Haddad. A campanha queria que o Lula fizesse campanha pro Ciro. O ressentimento dele é esse. E aí o cara vai e faz o tiro do pé, o suicídio político maior.
Suicídio pro ele ir pra Paris ou pra Portugal, ou ele, sei lá, que ele fosse pra Mossoró, pra Sobral, sabe qual é? Não importa. O que importa é que ele saiu da vida pública. Ah, eu tinha que descansar. Meu amigo, você tem uma responsabilidade. Você é um candidato. Você tem milhões de votos. Você olhar pro PT e pro Bolsonaro e falar assim, são a mesma coisa, você é louco. Você é louco ou é desonesto. Porque de um lado você tem um governo fascista. Do outro lado você tem um governo com o qual você vai ter muitas críticas. A única coisa maior que o ego do Ciro Gomes é o seu ressentimento. Nessa eleição, né, ele se afundou no seu ressentimento. Se você pegar a campanha do Ciro, ele passou boa parte da campanha esvaziando a denúncia do fascismo. Por quê? Porque o compromisso dele não é lutar contra o fascismo. O compromisso dele é, por meio desse esvaziamento da denúncia do fascismo, dizer que assim, não tem fascista. O Bolsonaro e o Lula são parecidos. Então vota em mim. Faltou, Ciro Gomes e a equipe deles faltaram às aulas de história, faltaram às aulas de sociologia, faltaram às aulas de ciência política. Ao longo da história, todos os movimentos que tentaram domar os fascistas foram engolidos por eles. Por quê? Porque o fascismo não tolera mediação. O fascismo ele está muito mais próximo de uma turbamulta que se movimenta para linchar uma pessoa do que de um grupo de pessoas que se articula com raiva e fala assim, cara, vamos fazer alguma coisa para mudar a situação. A única pessoa, e aí é o sonho do Ciro Gomes, né? A única pessoa que conseguiu fazer isso foi o Vargas. Né? O Vargas com os integralistas. Só que o Vargas fez isso ele próprio se tornando um ditador. Vargas era um ditador. Era uma figura complexa. Meu irmão, complexo é sudoku, tá ligado? Complexo é sudoku, é caça-palavra. Vargas era um ditador. Mas ele aprovou a carteira de trabalho, ele criou a carteira de trabalho. Quando você fala que o Vargas criou a carteira de trabalho, você está repetindo a campanha varguista. O Vargas, ele adotou a carteira de trabalho, ele criou a CLT como uma forma de, inclusive, de esvaziar os movimentos anarquistas, as lutas anarquistas que estavam parando o Brasil. Porque há todo um fetiche de setores da esquerda, e não só apenas esses otakus varguistas da Nova Resistência, o pessoal do PDT, tá ligado? Não é só essa galera que tem um fetiche com Vargas. Existe todo um fetiche do Vargas que vai muito na direção desse fetiche que as esquerdas também têm com a ditadura militar, né? Com essa concessão. Não, a ditadura militar, ela matou, torturou, mas ela desenvolveu o país. O Vargas desenvolveu o país. Desenvolveu o país porra nenhuma. Sabe qual é? A troco de que ele desenvolveu o país? Vale a pena isso? A ditadura militar desenvolveu o país, com muitas aspas, transformando o Brasil no campeão de acidentes de trabalho, no campeão da precarização do trabalho. O Vargas desenvolveu o país, né, com base de massacre, de peleguismo, de coerção do movimento sindical. Todo mundo ao redor do Ciro, e inclusive o próprio Ciro, sabe que a vaca já foi brejo, enfim, que o sapo já foi enterrado. O maluco não consegue ter 2 dígitos na campanha e ele tá falando sobre ganhar no primeiro turno. Talvez eu ganhe no primeiro turno. É difícil, mas talvez eu ganhe no primeiro turno. E a militância dele embarca nessa loucura. Isso é uma estratégia que ele tá fazendo para não perder voto, para manter ali o pequeno núcleo dele ali ainda animado com a própria campanha. Porque assim, o objetivo do Ciro é não fazer o Lula ganhar no primeiro turno. O único objetivo do Ciro Gomes nesse momento é não deixar o Lula ganhar no primeiro turno. Porque para ele vai ser a humilhação máxima. Porque para ele, a maior humilhação, e daí vem o ressentimento dele, é que ele saiu da eleição de 2018 menor do que entrou. Ele tá apelando pra tudo que ele pode, o fascismo de esquerda caviar, a esquerda caviar que cheira cocaína. Cara, não é à toa que o Constantino deu RT nele. Aí a militância dele, tá ligado? Toda a militância dele tá, obviamente, criando descrédito das pesquisas. Militância do PDT e militância do Bolsonaro, andando juntinha, dançando Macarena e os caralho, pra tentar desmerecer a existência de pesquisas, as pesquisas que estão sendo feitas. Parabéns, Ciro Gomes. Assim, parabéns. Não é à toa que o Constantino tá te dando RT, te congratulando. Que o general Heleno tá batendo palma pra você. Parabéns. O nome disso é rancor, né? O nome disso é rancor. Meu irmão, como é que o PDT vai se comportar com riscos imensos de ter uma bancada reduzida, ainda mais reduzida, vai perder lugares que lhe eram muito importantes, como, por exemplo, o Ceará,
Como o PDT vai se comportar para as próximas eleições? Como que o PDT vai conseguir ter capilaridade para em 2024 concorrer para as municipais? Mas o Ciro tá pouco se fudendo para isso. O que ele quer é saber do projeto dele. E nesse projeto dele, ele está implodindo a capilaridade de um partido. Um partido não é feito apenas de uma candidatura para governador, para presidente, para senador. Pós-eleições, vai ter um pega para capar dentro do PDT. E dependendo do resultado, eu diria o seguinte, inclusive. Se o PDT continuar tendo o Ciro Gomes como seu líder máximo, né? O PDT vai terminar igual o PTB, isolado, enquanto partido. E ele vai observar a fuga massiva de seus quadros mais razoáveis para outros partidos, como PSB, até PSOL. O PDT perdeu o rumo completamente na era Lula, porque existia uma disputa entre o PDT e o PT pela hegemonia da esquerda partidária, perdeu o rumo durante a era Lula, porque não apenas por causa do PT, né, mas também por conta do nascimento do PSOL, porque o PSOL passou a ocupar um papel que o PDT tinha de que ela ser uma esquerda mais comprometida com pautas que até então eram pautas um tanto estranhas à esquerda tradicional, com a pauta feminista, a pauta dos direitos raciais. E o PDT traz isso na sua história, enquanto outros partidos de esquerda demoraram muito tempo para incorporar isso. E aí, com o nascimento do PSOL, o PDT perdeu completamente sua identidade. Ele não sabia para onde ia, ele não sabia para onde atuar, e aí acabou se tornando esse pastiche de centro-direita. Um pastiche de centro-direita. Isso é o que o PDT virou hoje em dia. E eu fico triste, porque eu sou filho de um pedetista. Mas meu pai, ele é um brizolista ferrenho. Minha avó até hoje só vota nos filhos e netos do Brizola. Acha que o PDT tá buscando o público do PSDB? Que público, Henrique Rocha? PSDB também não existe mais. PSDB vai perder São Paulo. E aí, o que vai sobrar pra PSDB? Porto Alegre? Sabe? PSDB virou um partido mais do que regional, tá ligado? Inclusive por fazer uma aposta muito semelhante à do PDT. Por fazer uma aposta muito semelhante do PDT, o PSDB afundou. Fiel ao toque do atabaque.